agora. Boa noite e bem-vindos. Vamos ao debate desta noite com novos testemunhos, depois do testemunho de 6 professoras de escolas públicas que deram a cara para denunciar assédio moral e a discriminação na doença nas escolas. Neste jornal ouvimos novos testemunhos que dão conta da realidade que enfrentam no local de trabalho. São nossos convidados esta noite Jorge Barroso Dias, é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas, ainda Sofia Neves, da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais, a jornalista Cláudia Rosenbusch, a autora da reportagem de investigação, e temos também esta noite novos testemunhos, novos dados, como lhe dei conta, José Bonifácio e Ana Carvalho, que nos acompanham via digital, são professores e que vão também esta noite dar o seu testemunho. Eu começo precisamente com estes novos testemunhos que vamos ouvir esta noite. Começo com o professor José Bonifácio, professor que está nesta altura em Santa Combadão. Professor, eu queria que nos explicasse aqui, que nos desse o testemunho, qual é o seu caso concreto. Ora viva, boa noite, cumprimentar a todos os presentes. Eu fui diagnosticado em 2012 com uma deficiência de uma proteína congénita de nascença e com indicação no início de 2013 que tinha que ser submetido a um transplante hepático. Desde esse tempo de início de 2013 a 2017, apesar de ter consultas, cumpri sempre com o meu horário de trabalho, andava com relatório médico na pasta no caso de descompensar, desmaiar, quer que fosse indicação a ir rapidamente para a urgência, nunca faltei. Fiz 4 anos e meio de aquilo que eu considero uma assiduidade excepcional e no período já de férias, em agosto de 2017, sou chamado para o transplante hepático. Não correu bem. Fui retransplantado, fui submetido no total a 4 intervenções cirúrgicas de anestesia geral, uma de ambulatório. Estive 4 meses praticamente no Curri Cabral em Lisboa. Professor, nós vamos ter que abreviar um bocadinho a história porque estamos com um tempo limitado, temos muitas pessoas para ouvir aqui em estúdio. Eu queria que nos desse conta da relação com a escola. Quais é que foram neste momento? Eu sei que o professor teve algum tempo a dar aulas em casa, correto? Eu regressei em 2020, tempo de Covid, e portanto estava protegido pelo regime de proteção de imunodeprimidos. Em 2022, quando acabou esse regime, sou chamado para uma reunião com a senhora diretora a dizer que eu ia ter um regime presencial em coadjuvação com os meus colegas. Na altura disse portanto, não aceitava, não era coadunado ou não se coadunava com a minha situação. Ainda hoje, em 2025, eu uso máscara e, portanto, a sua diretora, na altura, propôs que eu fosse uma clínica para a obtenção da ficha de aptidão para o trabalho. Fiz isto em 2022, 23 e 24. Eu é que agendei, eu é que paguei todas as consultas. Em maio de 2024, e abreviando como me pediu, eu recebo um mail da sua diretora a dizer que na preparação do ano letivo 2024-25 ia-me atribuir componente letiva presencial total. No meu caso, por os 2 tempos de redução de idade, eram 20 tempos letivos. Questionei na altura via mail se havia alguma situação nova relativamente a mim, disse-me que não podia continuar a aceitar esta situação em que eu estava sem ser submetido a uma nova junta médica. Eu rebati, refutei, de qualquer maneira, quando chegou no início do ano, 4 de setembro, é-me apresentado uma distribuição de serviço, uma distribuição de serviço de 6 turmas, 5 do 8º ano e uma do ensino profissional. Professor, estamos a falar de 6 turmas e da obrigação presencial, porque o professor chegou a dar aulas à distância. A minha ficha de aptidão para o trabalho diz dispensa total da componente letiva. Quando eu recebi o mail em maio informar disso, estava em vigor ainda há 2023, que dizia exatamente a mesma coisa, dispensa total da componente letiva, pode realizar teletrabalho, riscos biológicos de stress e ruído. Muito bem. Eu queria ouvir aqui, porque estávamos aqui a falar já
de juntas médicas, de consultas. Há aqui também algumas diferenças, não é? Uma junta médica, como já vimos, é diferente das consultas de medicina no trabalho. Que apreciação é que faz do testemunho que ouvimos aqui? Muito obrigado de novo por este investimento que o programa faz e por termos de novo a oportunidade de falar sobre estes temas. De facto, não posso falar de casos concretos e, portanto, não vou falar de situações concretas, mas em relação à resposta do que me estava a perguntar, uma junta médica, como qualquer outros médicos, podem determinar se alguém está incapaz ou não para fazer trabalho. E as juntas médicas até costumam dizer o texto não se verificou que esteja incapaz, não incapaz. Portanto, pode ir trabalhar. Nós, na saúde ocupacional, não basta que a pessoa esteja com capacidade de fazer alguma coisa. Nós temos de encontrar qual é a aptidão para o trabalho. Entre uma coisa e a outra, é aquilo que a medicina do trabalho, que este é o core da nossa atividade, faz, que é adaptar o trabalho ao trabalhador. É assim que a legislação nos exige, é o que nós podemos fazer. Às vezes também temos que determinar que de facto alguém que é enviado para trabalhar ainda não tem capacidade, damos mesmo também inaptidão para o trabalho, inaptidão no sentido que não pode fazer nenhum trabalho. Mas a nossa missão é tentar proteger o direito ao trabalho dos trabalhadores e, portanto, entre uma coisa e a outra é fazer uma adaptação ao trabalho. Daí que é restrição de algumas atividades, dar condição para se poder desempenhar determinadas atividades ou até, em alguns casos, limite a situação de teletrabalho, também existe, mas tudo tem de ser ponderado e fundamentado do lado clínico e depois nós transcrevermos para a ficha de aptidão e para as determinadas sessões que fazemos bem fundamentadas, como é que o trabalho se adapta. Obviamente temos de estar disponíveis para explicar mais e melhor aquilo que eventualmente estamos a escrever na ficha de aptidão, não falando de nada clínico, nunca, mas tentando adaptar. E cada vez que avaliamos com, se houver informações adicionais, incluímos-las na nossa avaliação e apuramos ainda mais o tipo de adaptação do trabalho ao trabalhador. Não sei se respondi ao que me estava a perguntar. Respondeu certamente. Professora Filinto Lima, aqui a representar os diretores das escolas públicas, casos como estes, já aqui vimos alguns exemplos, vimos mais um. O que é que tem a dizer deste testemunho que ouvimos? Sabemos que não pode falar de casos concretos, mas que apreciação é que faz? Sim, nem vou falar do caso concreto do colega José Bonifácio, até porque teríamos que ouvir sempre o contraditório, sempre a diretora deste professor. Contudo, aquilo que eu disse ontem, queria aqui repetir, nós cumprimos integralmente e escrupulosamente aquilo que os médicos, no caso da medicina do trabalho, prescrevem nas recomendações que fazem na ficha técnica de aptidão. É isso que nós fazemos em relação a essas situações. Portanto, todos os diretores têm o dever de cumprir aquilo que o médico prescreve quando é submetido, portanto, à junta médica. Posso intervir? Podes, Cláudia. Ainda... Só rapidamente, este caso do professor José Bonifácio, eu tive a oportunidade de ler a documentação. O professor tem isto documentado, há provas. Aliás, o professor, já tinha dito, ele não falará aqui de tudo o que sabe e que viveu e que não tem provas, mas isto tem provas. Ele tem provas que a medicina do trabalho determinava que devia ficar em casa e tem provas de que foi solicitado a comparecer e a dar aulas presenciais. Outra coisa também, e muitos contactos que tive, até de pessoas que não conhecia depois da reportagem, a darem conta que ou nem sequer têm acesso à consulta de medicina do trabalho, portanto já é prévio a falar com o médico de medicina no trabalho, e depois também uma situação de pessoas que nem são professores, de outras áreas, a dizerem que isto também se passa noutras áreas e a dizerem que são assediadas e ficam doentes e depois são doentes e são assediadas pelo facto... E, portanto, é aqui um círculo vicioso. Muito bem, e já vamos continuar o nosso debate. Vamos, inclusivamente, a seguir a uma curta pausa, conhecer um novo caso mais à frente de uma professora também, Ana Carvalho. Será para ver depois de uma curta pausa. Nós já voltamos. Regresse connosco. Seja muito bem-vindo de regresso neste jornal em que ouvimos novos testemunhos depois da investigação do repórter Sábado, que deu a conhecer casos de professores que se sentem literalmente empurrados para baixas médicas. Ouvimos esta noite
Um novo testemunho é da professora Ana Carvalho, que se junta a nós em direto, via videochamada. Professora, obrigado também por estar connosco esta noite e pelo testemunho que nos dá. Fale-nos um bocadinho do seu caso. Qual é que... Neste momento tem a informação que perdemos o contacto com a professora Ana Carvalho, mas já vamos novamente ouvir o testemunho da professora Ana Carvalho. Agora, em estúdio, queria ouvir a Sofia Neves, da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais. Sofia, estivemos aqui ontem à noite, a reportagem teve grande impacto e sei que recebeu muitos contactos. O que é que lhe disseram depois do que foi revelado aqui na última noite? Boa noite, obrigada pela oportunidade de novo. Bom, de facto sim, houve muita agitação nacional em relação ao programa e parabéns à ANAU, à Cláudia e à equipa que o produziu e que fez acontecer. Chegaram-nos imensos relatos de pessoas que, quando a Cláudia tentou contactar para fazerem o testemunho, não estavam com disponibilidade porque estavam com receio das represálias e que disseram, não, eu agora dou a cara. Portanto, nós acreditamos que isto vai começar a ser mais fácil, ou seja, as pessoas perceberam que a denúncia que é importante para se dar a conhecer o que é a realidade, porque esta realidade acontece. Portanto, por um lado isso, as pessoas que estavam com receio de dar o seu testemunho mostrando a cara referiram que sim, surgiram muito mais pessoas do que aquelas que nós tínhamos contactado e que eram pessoas relacionadas com a associação, portanto, pessoas não associadas, que não têm nada a ver com a associação, a enviarem-nos e-mails e mensagens pelos grupos de WhatsApp, Messenger, etc. E depois também houve reações desde médicos a diretores, que foi bastante interessante. E até seria um bom ponto para começar aqui com dar razão àquilo que o Dr. Filinto Lima referiu ontem, de que, de facto, há diretores excelentes, é verdade, como em todas as profissões há pessoas excelentes em todas as áreas, e temos aqui um exemplo que vou mais ou menos citar, tenho autorização para isso, é diretor de um mega agrupamento em Lisboa, que me escreveu que se envergonha do que viu ontem na reportagem, não se identifica com os diretores, não se identifica, sente-se envergonhado. E no agrupamento onde está a exercer as funções de diretor, tacitamente, todas as pessoas que pedem um acesso à consulta de medicina do trabalho, isso acontece. Porque portanto, este diretor ficou horrorizado com as práticas que foram aqui denunciadas. E volto a referir, está aqui uma parte da documentação que trouxe hoje, onde estão os factos. Não é ficção. E ontem, se calhar, houve aqui alguma confusão entre ficção e opinião e factos. A verdade é que nós temos factos e, como a Cláudia referiu, o professor José Bonifácio não iria falar nunca de situações que não estivessem documentadas, que foram previamente fornecidas aqui à equipa da NAU, porque ninguém quer incorrer em crimes. Portanto, neste momento, o volume que nós tínhamos de Excel da listagem, aumentou já. Isso é uma das coisas. E estava a dizer que quando se confundem ilusões com factos, a dada altura a pessoa pode correr o risco, se estiver muito baralhada, transformar-se num mentiroso exímio, não é? Não quer ver a realidade. E nós não queremos que isso aconteça. Portanto, de facto, as coisas acontecem, há incumprimento, não há marcação de consultas, há pessoas que estão à espera da marcação da consulta. A Clara Freitas, sim, que ontem esteve aí, que é de uma escola de um agrupamento de Vila Nova de Gaia. Ou seja, chegaram-lhe ainda mais casos depois do debate de ontem à noite. Já estamos em condições para ouvir a professora Ana Carvalho, que nos traz também esta noite um testemunho importante. Professora, consegue falar-nos do seu caso concreto? O que é que se passou consigo? Qual é que era a sua incapacidade? Boa noite a todos. A minha incapacidade passa por... É assim, eu tenho vários problemas de saúde, sendo que há um problema base que eu tenho, que é fibromialgia, que me traz muito cansaço, tomo muita medicação, sendo que isso traz-me, lá está, muita fadiga, e as manhãs para mim são muito complicadas, já não consigo trabalhar de manhã. E não consigo. Ou seja, nós ouvimos aqui casos de pessoas que preferiam um horário diurno. No caso da professora,
havia aqui diferenças. Qual é que foi a recepção? Como é que a escola entendeu essas suas limitações? Não entendeu bem, não foram bem entendidas, isto porque eu apresento-me no D1, eu já tinha enviado algumas informações para a escola a dar conhecimento, portanto, das minhas limitações. Há 20 anos que eu concorri em mobilidade por doença, eu tenho um certificado de multiusos de incapacidade de 77%. Acho que isto quer dizer muita coisa. E, portanto... E qual é que foi a alternativa da escola, professora, para si? Quando chego à escola e me dirijo ao gabinete da diretora, a sugestão da diretora foi que devia meter atestado médico. Devia meter atestado médico prolongado. Mas quando a professora quer trabalhar, não é? E tem capacidade, sente-se com capacidades para isso? Sinto, porque foi uma das... Aliás, eu disse-lhe logo que não queria ficar em casa, porque faz-me mal ficar em casa. Só que tinha que ter menos turmas, mas ela insistiu em dizer-me que... Porque é que não mete atestado médico prolongado? Facilitaria-me a vida. E até basta olhar para a sua cara. Basta olhar para a sua cara para perceber que não está em condições de dar aulas. Professora, a verdade é que no seu caso, a Autoridade para as Condições do Trabalho acabou por agir. O que é que se passou? Eu agi, portanto, pedindo uma consulta da medicina do trabalho, que já me tinha sido indicada por uma junta médica a que fui em finais de agosto, da ADSE, e com a ajuda da AJDF, portanto, eu consegui, essa consulta foi marcada, mas a ficha de aptidão não foi cumprida. Não foi cumprida e eu vi uma obrigada... E aí é que entrou a Autoridade para as Condições do Trabalho, é isso? É assim, eu fui a uma nova consulta de medicina de trabalho, portanto, requeri uma nova consulta de medicina de trabalho, onde pedi ao médico que explicitasse ainda mais objetivamente as minhas capacidades e incapacidades. Muito bem, professora, acho que já conseguimos perceber aqui, de certa forma, o que é que se está a passar no seu caso. Eu peço aqui também à Cláudia. Cláudia, tu estás por dentro de todos estes casos? Acho que sim também, mas o que... Eu perguntei à Autoridade para as Condições de Trabalho se já tinha aplicado sanções às escolas e a resposta sim, deram-me, salvo erro, 5 exemplos. Ao que sabemos, a escola da professora Ana é um desses casos, embora a diretora diga que não, que efetivamente isso não aconteceu, que não foi aplicada nenhuma multa. Mas Sofia, penso que isso quando a Autoridade para as Condições do Trabalho aplica multas a uma escola, uma direção de uma escola, significa que algo realmente está mal. Sim, algo está mal, já falamos disso ontem e hoje acaba por ser um bocadinho repetitivo, voltamos aos 4 Is, não é? Mas aqui, claramente, a ACT na escola da Ana fez a intervenção, como fez noutras. De alguma forma, as coisas aqui não correram tão bem, porque a multa julga-se pesada, não há confirmação, a Cláudia também não conseguiu a confirmação, desculpem. Sabemos só que está relacionado com a ACT de Penafiel. Os valores não sabemos. Interessante também seria saber quem é que vai pagar a multa, se é uma responsabilidade pessoal da diretora, já que é um erro da sua própria responsabilidade, ou se vai imputar as contas ao Estado e andamos todos nós a pagar os erros de um diretor. Também é uma pergunta que se calhar só o Ministério da Educação ou o IGF é que poderá responder, se vai ter o cabimento, se vai ser pedido o cabimento no valor da multa ou das multas que foram aplicadas, porque certamente que a população portuguesa não quer estar a pagar contas de diretores que não sabem exatamente o que é que estão a fazer ou não sabem de todo o que é que estão a fazer. Ressalvo que estamos a falar das situações dos incumprimentos e daqueles que não fazem as coisas como deve ser. Não queremos de forma nenhuma generalizar e começar aqui a atacar tudo e todos, sabendo perfeitamente que há bons profissionais em todas as áreas. Mas temos que apontar o dedo àquilo que falha e arranjar estratégias de resolução e de remediação.
Porque senão vamos continuar a ter imensos debates e vamos continuar a ter imensos professores em casa e imensos alunos E como é que sem aulas. como é que podemos fazer com que estes diretores que neste momento não estão a cumprir, que passem a cumprir estas recomendações? De uma forma rápida e eficaz, isso é uma atuação do Ministério da Educação. O Ministro da Educação tem, primeiro, a responsabilidade do Ministério. Não é responsável de todo pelo assédio, porque não é o Sr. Ministro da Educação que está a assediar nenhum professor. Não é o Sr. Ministro da Educação que é ignorante, que é incompetente, que é incumpridor, mas está a permitir a impunidade. Portanto, voltamos aos 4 I's de ontem. Há uma impunidade e o Sr. Ministro da Educação certamente que não quererá ter na sua tutela pessoas que não cumprem aquilo que é suposto cumprir. Portanto, um exemplo que seria crucial e que seria do agrado de toda a gente, porque aí veríamos a lei a funcionar, era exonerar um diretor, um processo disciplinar, aplicar sanções, porque os professores facilmente têm processos disciplinares, sabe? Isso é outra coisa interessante relacionada também Ou seja, aqui. haver consequências para os diretores mas tem que ser que não cumprem. consequências Pode haver para as pessoas que participaram na reportagem. Precisamos de uma e que também renovação será noticiado. das estruturas intermédias, porque de Muito alguma bem. forma há aqui uma contracorrente que não pode Já ser... vamos ouvir também o lado dos diretores, mas eu Não queria me deixou terminar, ouvir aqui, e era importante. Eu queria ouvir aqui o Jorge em relação a esta diferença. Já falamos aqui de juntas médicas, já falamos aqui das consultas de medicina no trabalho, os certificados, são muitos nomes. Quais é que são as diferenças? Quem é que prevalece? São as juntas médicas? São as consultas de medicina no trabalho? Porque, por vezes, as consultas de medicina no trabalho, eu vi aqui, são feitas em clínicas privadas. Isso pode gerar alguma confusão? Não. Existe. Todo o serviço de saúde ocupacional e de segurança do trabalho é feito segundo um contrato. A partir do momento em que há um contrato entre a escola e aquele serviço de saúde e segurança do trabalho, aquele serviço é o serviço responsável pela saúde daqueles trabalhadores. E a ficha de aptidão sobrepõe-se a todos os outros documentos. Há um outro documento que digamos assim, pode travar no tempo, que é a CIT, que é a baixa. Mas quando o trabalhador voltar a trabalhar, se for por uma baixa superior a 30 dias, tem a obrigação legal de voltar à medicina do trabalho para voltar a ser avaliado. Se vier por menos, isso não é necessário ir à medicina do trabalho, mas prevalece o que a ficha de aptidão diz. Em relação às juntas médicas, isto vem de um passado em que só havia juntas médicas, há uma grande confusão e até havia aquela ideia de serviços melhorados. Mas o que era isso dos serviços melhorados? Não, a medicina do trabalho faz a adaptação do trabalho ao trabalhador em função das características, das incapacidades do trabalhador e das características do trabalho e das potencialidades, das possibilidades que há dentro da organização. Portanto, toda esta atividade tem de ser por base do conhecimento do trabalho. E o que eu aconselho, obviamente é um conselho direto a todas as pessoas que nos estejam a ouvir e aos diretores diretamente, é qualquer serviço depois do contrato, é uma reunião na escola com os serviços de segurança e saúde no trabalho, com a direção, com o representante dos trabalhadores e depois uma visita em todas as instalações da escola. E as pessoas para têm que ter ficarem a também conhecer disso. conhecimento disto. Respondendo final, prevalece a ficha de aptidão. Filinto Lima, e os diretores, mesmo que isso complique muito a gestão do dia-a-dia da escola, que acredito que em alguns casos isso possa acontecer, têm de cumprir o que diz esta ficha de Com aptidão. certeza. E quando não cumprem? E cumprem essas fichas de aptidão. Aliás, eu contactei hoje os 6 diretores daquelas escolas que ontem vimos e os 6 diretores estão a cumprir a ficha de aptidão para o trabalho. Eu não aceito que a colega, professora, a doutora Sofia Neves, diga que os diretores são ignorantes, são incompetentes. Não foram destes. Isso é inadmissível da sua parte. Já disse, nós somos 811. Claro que há os melhores e há os piores, com certeza. Há os bons e os menos bons, com certeza. Mas eu acho que um discurso desses, que me parece ser um discurso de ódio contra os diretores, não se justifica. Não se justifica. E mais, os meus 6 colegas com quem eu falei, para além de falar também com eles sobre eventualidades de indícios de assédio moral, ontem ali uma ou 2 diretoras foram acusadas disso, e aquilo que eu falei com elas, dei-lhes o direito ao contraditório, que
a Cláudia não deu pelo menos a 2 diretoras. Como não? As minhas colegas disseram-me, portanto, os factos que elas me relataram não têm nada a ver com assédio moral. E eu acho que jogar aqui 6 colegas muito experientes, muito habilitados em praça pública, sem ver o contraditório, acho que está errado. Senhor professor, eu tenho os e-mails das 6 direções. Portanto, eu não posso aceitar que diga isso. Eu tenho provas. Está bem, mas tenho duas colegas que hoje não me disseram isso. Jornalista Carla, então estão a mentir. Peço desculpa, não me disseram isso. Por outro lado, também acho que aquilo que trouxeram há um bocadinho é importante, saber se a diretora da Amarante foi de facto multada, isso é importante, mas penso da vossa parte, eu desconheço essa situação, devia ser confirmado e parece que não foi. Então é importante esclarecermos a opinião pública com verdades. Não pode ser com meias verdades. Nós não temos mas já que tem ascendência tantos sobre a processos ACT, aí e que eu ontem lhe disse no final da nós não sessão podemos, a Cláudia também não conseguiu que a ACT respondesse, que podíamos em conjunto, até com a sociedade, que há uma multa, até com a sociedade permitindo trabalhar. Vai pagar. Agora, não admito aquilo que disse em relação aos diretores. Clima, mas o que se está a perceber é que, efetivamente, há uma multa, não se conseguiu, Cláudia, não se conseguiu perceber o valor, o montante certo, mas efetivamente há uma multa. Isso não falha. E aquilo que a Cláudia diz é que contactou estes professores. E tenho prova, não é o que eu digo, eu tenho os e-mails. Tenho os e-mails com as provas. Se os professores não quiseram responder, os diretores... Aliás, 2 pessoas que não responderam de todo. O jornalista Carla tem as suas fontes. Peço desculpa, o jornalista Carla tem as suas fontes e eu contactei hoje. Não são as minhas fontes. E hoje contactei. São documentos. O senhor pessoa sabe o que são documentos. Eu contactei hoje as 6 diretoras. Portanto, estou a dizer aquilo que de facto hoje apurei. As 6 diretoras estão a mentir. E eu tenho como provar. Eu não disse que foram as 6 diretoras eu não disse isso. Os professores que... Não disse isso. Eu não disse isso. 2 que dizem que não foram contactadas estão a mentir. Eu não disse isso. E nem vale a pena, eu tenho como provar isso. Eu não disse isso. Mas para Aliás, percebermos... eu faço o teste não de enviar exerceram um e-mail o direito ao contraditório porque não nos foi dada essa hipótese. Pronto, é o que dizem e estão a mentir. É a sua palavra contra a palavra delas. Não, posso ir buscar os e-mails. Cláudia... Se permitir. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa àquilo que já... Quero acrescentar, por exemplo, quando um professor diz eu estou a cumprir, como eu tive uma única escola, que foi a de Matosinhos, que me respondeu com elementos, que me inclusivamente enviou o horário da professora, Exatamente. No caso a professora Maria Manuel Gordinho, e enviou o e-mail para provar que o horário estava exatamente no período, no tempo horário, que determinava a ficha de aptidão, ou seja, entre as 10 e, já não me lembro, 5h30 ou 6h30, qualquer coisa assim. Agora, o que estava lá, eu não sabia identificar que disciplinas eram aquelas. E, a dada altura, verifico, e a professora ajudou-me nisso, porque já tinha até falado disso, que estavam lá, por exemplo, o apoio a 2 alunos que configuram uma componente letiva que era suposto, segundo a ficha de aptidão, não ter. E lá estava. Portanto, efetivamente, é cumprida em termos de horário, formalmente, mas as disciplinas, o que está a dar, a distribuição de serviço, não corresponde àquilo que a ficha de Isso é um dos artifícios que é utilizado. Sofia, para terminar, temos mesmo pouco tempo, conclusões finais. Conclusões finais, nós não vamos a lado nenhum se não houver consequências, não é? Portanto, o que urge é que temos que encontrar a solução. Primeira parte, claramente ser transmitido às pessoas que são os diretores como aplicar e como implementar a medicina do trabalho nas escolas, com o tal manual de instruções que nós já fizemos chegar ao Ministério da Educação e depois imputar as responsabilidades. E nós estamos efetivamente num período interessante de eleições ou pré-eleições. E seria também de ponderar quando é que serão os pares a eleger o seu diretor. Porque não vão ser os serviços contratados completos. Isso é um assunto que eu acho que não tem a ver com esta temática, mas vou dizer... Mas deixe-me terminar, que eu até concordo com aquilo que disse. Vou dizer que eu concordo com aquilo que disse, que é, o que está a dizer a Sofia, é o seguinte, o diretor, penso que está a dizer, ser eleito por toda a gente. Ainda não terminei, portanto não pode concluir o que é que eu vou dizer. Mas não tem nada a ver com este assunto. Estamos nos momentos finais. Bom, então, 10 segundos, Sofia, temos mesmo de terminar. É preciso imputar responsabilidades e é preciso que se atue. Efetivamente, é preciso atuar. E é com sanções. Repara, a ACT multa, o Ministério da Educação tem que
Se a pessoa não é competente, é despedida. Tirar as devidas conclusões. Não, Meus senhores, não há forma simpática muito obrigado. de dizer isto. Este tema dará certamente Obrigada para pela mais oportunidade. debates e esperemos que aquilo que aqui debatemos que surta resultado. Meus senhores, muito boa noite. Obrigado por terem estado connosco. Boa noite. Obrigado.